Por que todos gostam de interagir com pessoas que são compreensivas? Ser sensato e bondoso faz de alguém uma pessoa boa? Aqueles que você vê como pessoas boas são realmente pessoas boas? Como Deus determina se alguém é bom ou mau? Assista a este testemunho para descobrir o que é realmente uma pessoa boa. Desde pequena, meus pais me ensinaram a ser justa, sensata e bondosa. Compreensiva quanto às dificuldades do outro e a não buscar pelo em ovo. Diziam que assim era uma pessoa boa, e isso ganharia o respeito e a estima dos outros. E eu achava que era um bom jeito de ser, e sempre me lembrava de ser compassiva e bondosa com todas as pessoas. Eu nunca tinha conflitos com a minha família ou os habitantes do vilarejo, e me preocupava com a imagem que os outros tinham de mim. Os moradores me elogiavam, dizendo que eu era boa e compreensiva, e que não discutia com ninguém que me ofendia. Esse tipo de elogio me deixava feliz. Pensava que, como pessoa, eu devia ser amigável e compreensiva quando alguém estava errado. Tinha certeza de que era o padrão para ser uma pessoa boa. Continuei fazendo as coisas desse jeito após me converter. Em novembro de 2021, fui eleita diaconisa da igreja e comecei a espalhar o evangelho com alguns outros irmãos. Um deles, o irmão Wang, era do mesmo vilarejo. Ele tinha calibre e um raciocínio claro em sua comunhão quando compartilhava o evangelho. Usava exemplos para que aquele que investigava o caminho verdadeiro entendesse as coisas. Mas descobri que ele era um pouco arrogante e não aceitava as sugestões de outros. E muitas vezes não seguia os princípios em seu dever. E não exaltava nem dava testemunho de Deus em seu trabalho. Mas falava sobre quantas pessoas tinha convertido. Todos os irmãos gostavam de ouvi-lo pregar e o adulavam muito. Uma vez, alguém que estava investigando o caminho verdadeiro o elogiou por ter calibre bom e pregar bem. Percebi que ele se exaltava e se exibia bastante e, ao compartilhar o evangelho, não se concentrava em dar testemunho da obra de Deus dos últimos dias, nem em resolver as noções religiosas das pessoas. Eu quis dizer isso ao irmão Wang, mas pensei um pouco. Decidi esperar um pouco mais. Queria que o irmão Wang soubesse que eu era uma pessoa bondosa e sensata, que não chamava a atenção por qualquer coisinha. Achava que devia encorajá-lo e ajudá-lo mais. Mais tarde, a líder passou a enviar princípios relevantes para compartilhar o evangelho, e eu comunguei indiretamente sobre coisas relacionadas ao comportamento do irmão Wang. Esperava que ele visse seus problemas por meio dessa comunhão. Ele mudou algo? Não mudou. Eu quis mencionar seus problemas de novo. Mas então pensei, já que ele era uma pessoa um tanto arrogante, ele poderia não aceitar meu conselho. Eu temia que ele pensasse que eu era insensata e indelicada e desenvolvesse uma imagem ruim de mim. Se ficássemos num impasse e não conseguíssemos trabalhar bem, minha imagem como pessoa boa estaria arruinada. Ao pensar isso, eu engoli as minhas palavras. Sempre querer proteger sua imagem torna difícil praticar a verdade. Dificulta. Eu me senti incomodada na época. Então me voltei a Deus e orei. Pedi que Ele me desse força para praticar a verdade. Depois disso, o irmão Wang, alguns outros irmãos e eu fomos compartilhar o evangelho. Percebi que ele ainda se exibia em sua comunhão, falando sobre seu desapego e como trabalhava muito por Deus, mas não comungava a verdade. A caminho de casa, juntei minha coragem e disse a ele: "Você não entrou nos princípios em sua pregação e testemunho. Seu foco deve ser comungar a verdade com alvos evangelísticos, em trazê-los para diante de Deus." Antes que pudesse terminar, ele me respondeu: "Não há nada de errado com a minha comunhão. Você está exagerando as coisas." Eu temia ferir seu orgulho se continuasse e de prejudicar nossa relação. E temia que ele me menosprezasse
e isso arruinaria minha imagem. Por isso não disse mais nada. Achava que já bastava e que, aos poucos, ele enxergaria sozinho. Mais tarde descobri que, embora sempre ocupados, não tivemos bons resultados na evangelização. Algumas pessoas estavam interessadas, mas não entendiam as coisas mesmo após ouvirem o irmão Wang. Também eram impactadas por rumores, tinham noções e não queriam investigar mais. Algumas pessoas admiravam muito o irmão Wang e só queriam ouvir a comunhão dele, mas não queriam ouvir a comunhão de mais ninguém. Me senti muito incomodada quando vi isso e também muito culpada. Esses problemas tinham muito a ver com o irmão Wang. Se eu tivesse mencionado antes, ele poderia ter reconhecido e mudado, e nosso trabalho evangelístico não seria comprometido. Mas depois disso, quando queria tocar no assunto, temia que isso prejudicasse a nossa relação. Estava num dilema. Pensei que poderia falar com a líder e pedir que ela comungasse com ele. Isso não impactaria a nossa cooperação e nós ainda conseguiríamos conviver. Assim, falei com ela sobre o que estava acontecendo com o irmão Wang. Ela achou algumas palavras de Deus relevantes e nos fez entrar nelas juntos. E pareceu que o irmão Wang tinha mudado um pouco. Decidi deixar isso de lado. Uma vez, mencionei o assunto com outra irmã, que apontou que eu sempre protegia meus relacionamentos com os outros e que isso era um sinal de um bajulador. Ela estava certa. Mas no início não vi assim. Achei que eu jamais seria uma bajuladora, porque bajuladores são astutos. E eu nunca tinha sido astuta. Como então eu poderia ser um deles? Na época, não quis aceitar o feedback dela. Mas eu também sabia que havia ali uma lição que eu devia aprender. Havia sim. Orei a Deus, pedindo que Ele me guiasse a conhecer a mim mesma. Mais tarde, li nas palavras de Deus. As palavras de Deus devem ser a base do comportamento e do seu trato com os outros. Esse é o princípio mais básico para a conduta humana. Como podem praticar a verdade sem entender os princípios da conduta? Praticar a verdade não é dizer palavras vazias e frases fixas. Não importa o que alguém encontre na vida, contanto que envolva os princípios de conduta humana, perspectivas sobre eventos ou a questão do cumprimento de seu dever. Ele é confrontado com uma escolha e deve buscar a verdade. Deve buscar uma base e um princípio nas palavras de Deus. Então deve buscar uma senda para praticar. Aqueles que conseguem praticar dessa forma são pessoas que buscam a verdade. Ser capaz de buscar a verdade assim, por maiores que sejam as dificuldades, significa trilhar a senda de Pedro e a senda de buscar a verdade. Por exemplo, qual princípio deve ser seguido ao interagir com outros? Seu ponto de vista original é que você não deve ofender, mas manter a paz e evitar que qualquer pessoa seja humilhada, para que convivam bem. Por esse ponto de vista, quando vê alguém transgredir, cometer um erro ou ato que contraria os princípios, você prefere tolerar a mencionar isso à pessoa. Restringido pelo seu ponto de vista, você se torna avesso a ofender alguém. Não importa com quem você se associe, impedido como você está por pensar em reputação, emoções, ou por sentimentos que cresceram ao longo de muitos anos de interação. Você sempre diz coisas agradáveis para deixar a pessoa feliz. Quando há coisas que você acha insatisfatórias, você também é tolerante. Você libera um pouco de raiva em particular e algumas difamações. Mas com a pessoa não cria confusão e ainda se relaciona com ela. O que acham de tal conduta? Não é a de um bajulador? Isso não é um tanto escorregadio? Isso viola os princípios de conduta. Então, não é baixo agir assim? Os que agem dessa forma não são pessoas boas, tampouco são nobres. Não importa quanto você tenha sofrido, não importa que preço tenha pago. Se você se comportar sem princípios, então você falhou. E não será aprovado diante de Deus.
nem será lembrado por ele, nem lhe agradará. Amém. Amém. As palavras de Deus são tão claras. São sim. Praticar a verdade não é dizer palavras vazias, mas conduzir-se de acordo com as palavras de Deus. Amém. Sim. Refleti à luz das palavras de Deus. Eu achava que não era uma bajuladora. Mas como eu agia realmente? Eu tinha visto que o irmão Wang se exibia muito no trabalho evangelístico. E eu devia ter apontado esse problema para ajudá-lo a conhecer a si mesmo e a cumprir seu dever de acordo com os princípios. Mas eu temia que isso afetasse a nossa relação. Por isso, considerava os sentimentos dele e não falava nada. Até quis encorajá-lo ainda mais, para dar-lhe a impressão de que eu era uma pessoa boa e para que ele me estimasse. Na verdade, porém, eu sabia que ao cooperar com os irmãos num dever, quando vemos problemas, devemos apontá-los, compensar as fraquezas dos outros e defender o trabalho da igreja juntos. E mesmo sabendo, eu não praticava a verdade. Como resultado, o irmão Wang não reconhecia seus problemas e seguia se exibindo ao compartilhar o evangelho sem comungar a verdade. Isso significava que as noções religiosas das pessoas investigando o caminho verdadeiro não eram resolvidas. E algumas deixavam de participar das reuniões quando perturbadas. Vi o impacto sobre o trabalho e me senti um pouco culpada. Mas temia que ele tendesse a ser contra mim se eu fosse direta. Estragaria nossa relação. Assim, com astúcia, fiz a líder da igreja comungar com ele, para que eu não tivesse que ofendê-lo. Eu tentava proteger as relações com outros e mimá-los no meu dever. Eu não estava defendendo os interesses da igreja, não tinha nenhum senso de justiça e não tinha princípio nenhum. Eu não era alguém que praticava a verdade. Não é exatamente assim que agem os bajuladores? Depois disso, li uma passagem das palavras de Deus que expõe anticristos. Por fora, as palavras dos anticristos parecem ser bondosas, cultas e distintas. Quando alguém viola os princípios, é intrometido e intrusivo no trabalho da igreja. Não é exposto, nem criticado. O anticristo se finge de cego, levando os outros a pensarem que ele é magnânimo em todas as questões. Cada corrupção e ato odioso das pessoas é respondido com beneficência e tolerância. Ele não se irrita nem fica furioso. Ele não se zanga nem culpa as pessoas quando elas cometem um erro e prejudicam os interesses da igreja. Não importa quem cometa o mal e perturbe o trabalho da casa de Deus. Ele não dá atenção, como se nada tivesse a ver com ele. E ele nunca ofende as pessoas por causa disso. Qual é a sua maior preocupação? Quantas são as pessoas que realmente o admiram? E quantas pessoas o veem quando ele sofre e o admiram por isso? Os anticristos acreditam que sofrer nunca deve ser em vão. Não importa a adversidade, que preço paguem, que boas ações façam, quão afetuosos, atenciosos e amorosos sejam em relação aos outros. Tudo isso deve ser feito na frente dos outros. Mais pessoas devem ver. E qual é seu objetivo ao agir assim? Conquistar as pessoas? Fazer com que as pessoas admirem e aprovem suas ações, seu comportamento e também seu caráter. Amém. Amém. Me senti tão culpada após ler as palavras de Deus. Como se Deus estivesse na minha frente, expondo meu caráter satânico. Refleti que eu sempre tentava ser uma pessoa compassiva e bondosa. Porque eu achava que fazer isso me traria o respeito e os elogios dos outros e que as pessoas gostariam de mim. Eu era assim também quando cumpria um dever com outros irmãos. Eu não dizia nada para expor os problemas do irmão Wang, porque temia ferir sua reputação e depois não me dar bem com ele. Mas, na verdade, tudo o que eu fazia era para proteger o meu status e nome. Usava uma bondade superficial para passar uma imagem boa, para agradar. Para que achassem que eu era amorosa, paciente e tolerante. Que eu era uma pessoa boa e bondosa.
Mas eu não me importava se o trabalho da igreja ou a vida dos irmãos eram prejudicados. Só então eu vi como eu era escorregadia e astuta. Eu parecia nunca ofender ninguém, ser uma pessoa boa. Mas todos os meus motivos vis estavam por trás das minhas ações. Eu estava enganando as pessoas e a Deus. Vi que eu tinha o caráter de um anticristo. Que eu defendia meu status e imagem às custas do trabalho da igreja. E que permanecer nessa senda seria muito perigoso. Eu me afastaria cada vez mais de Deus e no fim seria excluída por Ele. Correto. Sim. Eu me odiei quando percebi isso e fiquei transtornada. Fiz uma oração. Deus, estou me disfarçando e passando uma imagem boa. Meu foco é em criar uma imagem positiva. Não quero continuar nessa senda. Por favor, guie-me a renunciar ao meu caráter corrupto. Graças a Deus. Sem as palavras de Deus, teríamos dificuldades de conhecer a nós mesmos. Com certeza. Eu tenho sido assim. Mas sua comunhão me mostra agora que há motivos vis por trás da minha compaixão. Ela só protege meu status e reputação. Sim. Li mais das palavras de Deus. Como os humanos julgam se baseia em seu comportamento. Aqueles de boa conduta são justos, enquanto os de conduta abominável são perversos. Deus julga os humanos com base em se sua essência se submete a ele ou não. O que se submete a Deus é justo, enquanto aquele que não o faz é um inimigo, uma pessoa má. Não importa se o comportamento dela é bom ou ruim, e se sua fala é correta ou incorreta. Pode ser que, em seus anos de fé em Deus, você nunca tenha amaldiçoado alguém, nem cometido uma má ação. Mas em sua associação com Cristo, você não pode falar a verdade, agir com honestidade, nem obedecer à palavra de Cristo. Nesse caso, eu digo que você é a pessoa mais sinistra e maliciosa do mundo. Você pode ser especialmente afável e devotado para com seus familiares, amigos, esposa ou marido, filhos e filhas e pais, e nunca se aproveitar dos outros. Mas se não for capaz de compatibilidade com Cristo e de interagir em harmonia com Ele, então mesmo se doar-se inteiramente para socorrer o seu próximo, ou se cuidar muito bem de seu pai, mãe e membros da família, ainda assim eu diria que você é perverso. E além disso, alguém cheio de truques ardilosos. Amém. Amém. As palavras de Deus me mostraram que as pessoas avaliam os outros pelo quão bem eles se comportam. Aqueles que se comportam bem são bons, mas aqueles que se comportam mal são pessoas más. Mas o padrão de Deus se baseia em se alguém segue o caminho de Deus, na sua essência e relação com a submissão a Deus. Não deveria ser determinado com base no seu bom comportamento externo. Sim. As revelações das palavras de Deus entraram no meu coração. Desde pequena, em relação à família ou a outros, eu nunca discutia ou iniciava um conflito. Mesmo que alguém discutisse comigo, eu resolvia isso apaziguando-o. No meu vilarejo, sempre me elogiavam por ser boa, e eu achava que ser assim significava que eu tinha alcançado o padrão de uma pessoa boa. Agora vi que eu não parecia fazer o mal, mas não era honesta em ação e palavra. Vi que um irmão cumpria seu dever sem princípios e sempre se exibia, impactando nossa eficácia no trabalho. E a fim de proteger minha imagem, eu não expus nem o ajudei e não defendi os interesses da igreja. Assim, mesmo que me vissem como uma pessoa boa diante de Deus, eu ainda me opunha a Ele e à verdade. E tudo o que eu fazia era cometer o mal. Sim. Vi que julgar se alguém é bom ou mal com base em comportamentos externos não era o padrão correto. Sim. Alguns parecem fazer muitas coisas agradáveis, mas resistem e condenam a obra e as palavras de Deus. São malfeitores. Lembrei-me de uma irmã com quem eu trabalhava.
A meu ver, ela não se importava se era calorosa ou bondosa com suas palavras, mas conseguia aceitar a verdade e buscava como cumprir seu dever de acordo com os princípios. Dizia o que devia quando via que outros não agiam de acordo com a verdade. Era capaz de apontar problemas aos outros e tinha um senso de justiça. Ao pensar nisso, decidi parar de seguir minhas perspectivas equivocadas sobre tentar parecer uma pessoa simpática, que devia viver de acordo com a verdade e buscar ser uma pessoa realmente boa. Graças Amém. a Deus. Como você praticou e entrou depois disso? Uma passagem das palavras de Deus me deu uma senda de prática. Deus Todo-Poderoso diz: o que as pessoas mais devem se esforçar a alcançar é fazer das palavras de Deus a sua base e da verdade o seu critério. Somente então elas podem viver na luz e viver como um ser humano normal. Se deseja viver na luz, você deveria agir de acordo com a verdade. Se pretende ser honesto, você deveria falar palavras honestas e fazer coisas honestas. Somente com princípios da verdade existe uma base para a sua conduta. Quando as pessoas perdem os princípios da verdade e se concentram apenas no comportamento bom, isso inevitavelmente gera falsidade e fingimento. Se não há princípios na conduta das pessoas, então, por melhor que seja o seu comportamento, elas são hipócritas. Elas podem enganar os outros por algum tempo, mas jamais serão dignas de confiança. Só quando as pessoas agem e se conduzem de acordo com as palavras de Deus, elas têm um fundamento verdadeiro. Se elas não se conduzirem de acordo com as palavras de Deus e só se concentrarem em fingir um comportamento bom, elas podem se tornar pessoas boas como resultado disso? De forma alguma. Bom comportamento não pode mudar a essência das pessoas. Só a verdade e as palavras de Deus podem mudar os caracteres, os pensamentos e as opiniões das pessoas e se tornar a sua vida. Às vezes, é necessário apontar e criticar as falhas, deficiências e erros de outros diretamente. Isso é de grande benefício para as pessoas. É uma ajuda real para elas e é construtivo para elas, não é? Digamos, por exemplo, que você é especialmente teimoso e arrogante. Você nunca esteve ciente disso, mas alguém que conhece você bem se manifesta e lhe explica o problema. Você pensa: eu sou teimoso? Sou arrogante? Nenhuma outra pessoa ousou dizer-me, mas essa me entende. O fato de ter conseguido dizer tal coisa sugere que é verdade. Devo passar um tempo refletindo sobre isso. Depois disso, você diz à pessoa: as outras pessoas só me dizem coisas agradáveis, cantam meus louvores. Ninguém me diz coisas pessoais. Ninguém nunca apontou esses problemas e deficiências em mim. Só você foi capaz de me dizer isso e se tornar mais pessoal comigo. Foi uma ajuda tão grande e maravilhosa para mim. Isso é ter uma conversa de coração para coração, não é? Aos poucos, a outra pessoa lhe comunicou o que estava em sua mente, seus pensamentos sobre você e suas experiências de como a pessoa tinha noções, imaginações, negatividade e fraqueza nessa questão e como foi capaz de escapar disso buscando a verdade. Isso é ter uma conversa séria e íntima. É uma comunhão de almas. E o que, em suma, é o princípio por trás da fala? É este: diga o que está no seu coração e comunique suas experiências reais e o que você realmente pensa. Essas palavras são as mais benéficas para as pessoas. Elas provêm para as pessoas, elas as ajudam, elas são positivas.
Recuse-se a dizer aquelas palavras falsas, aquelas palavras que não beneficiam nem edificam as pessoas. Isso evitará que você as prejudique ou que elas tropecem, lançando-as em negatividade e tendo um efeito negativo. Você deve dizer coisas positivas. Você deve se esforçar para ajudar as pessoas o máximo possível, para beneficiá-las, prover para elas, produzir nelas fé verdadeira em Deus. E você deve permitir que as pessoas sejam ajudadas e ganhem muito com as suas experiências, com as palavras de Deus e com o jeito de você resolver problemas, e para que possam entender a senda de experimentar a obra de Deus e entrar na realidade da verdade, permitindo que elas entrem na vida e façam sua vida crescer. Tudo isso é o efeito de suas palavras quando elas têm princípios e edificam as pessoas. Amém. Amém. Achei os princípios para me comportar nas palavras de Deus. Devemos ser honestos segundo as palavras de Deus. Ao ver os problemas dos outros, devemos apontá-los e ajudar o que pode beneficiá-los. Devemos apoiar o trabalho da igreja e ser edificantes para os outros. Exatamente. Quis colocar a verdade em prática assim que entendi essa senda. Conversar francamente com o irmão apontando os problemas dele. Eu sabia que isso era para ele poder corrigir sua atitude em relação ao seu dever e aprender sobre seu caráter corrupto e as deficiências em seu dever. Era para ajudá-lo. Correto. Então o procurei, pronta para conversar com ele sobre seus problemas. Naquele momento, me preocupei de novo com o que ele pensaria de mim. Mas pensei em como, recentemente, eu não tinha praticado a verdade e estava prejudicando o trabalho, e me senti muito culpada. Eu sabia que Deus examina meus atos e pensamentos, e que devia ser uma pessoa honesta. Não devia mais proteger minha imagem e dar de costas para a verdade. Sim. Esse pensamento me deu a coragem de renunciar ao meu caráter corrupto e de conversar com o irmão Wang sobre os problemas dele. Para minha surpresa, ele me ouviu e conseguiu aceitar. E ele disse: "Eu não entendi plenamente alguns princípios. No futuro, por favor, aponte quando vir um problema. Podemos juntos cumprir bem o nosso dever." Ótimo. Graças a Deus. Fiquei animada ao ouvi-lo dizer isso e agradeci a Deus. Também fiquei envergonhada e arrependida por não ter colocado a verdade em prática antes. Se tivesse mencionado isso anteriormente, poderíamos ter melhorado nossos resultados mais cedo e teríamos aprendido sobre o seu caráter corrupto antes. É Sim. verdade. Então tive uma prova de que praticar a verdade beneficia os outros, a nós mesmos e nosso dever. Agora, quando vejo os problemas dos irmãos, eu os aponto proativamente, porque sei que isso é praticar a verdade e os ajuda também. Sim. Experimentei que viver de acordo com o que Deus quer e fazer as coisas segundo a verdade são o único jeito de praticá-la e ser uma pessoa boa. Graças a Deus. Graças Graças a a Deus. Deus.